Gente, identidade. Identidade é algo que as pessoas pensam que, não, gente, já reparou como é que Deus se preocupa com a identidade? Ele faz o homem dá o nome à mulher, Eva, mãe de todo ser vivente. Deus diz para o homem assim, coloque nome nos animais. Por quê? Porque dar nome é dar destino. Quando você dá um nome à pessoa, você dá um destino para ela. Se você dá um nome ruim, Jacó, significa o quê? Usurpador. Alguém que cresce com um nome desse, se torna o quê, gente? Eu fico vendo o nome desses marginais, que têm nomes, mas que são conhecidos nas suas comunidades como violentos, como estúpidos, como, enfim. Quando você quer desautorizar alguém, você dá um apelido para ele. O apelido normalmente atinge você naquilo que você tem um complexo. O sujeito tem uma cabeça maior, é o cabeçudo. É o João Cabeção. É. O sujeito não tem a mão, é o maneta. Você lembra de um homem chamado Simão o leproso? Jesus vai jantar na casa dele, e uma mulher de vida fácil, arrependida, derrama um alabastro de unguento, um nardo, um perfume caro sobre Jesus. Está na casa de quem? Simão. Que Simão? O leproso. Ah, entendi. A identidade, gente, pode levar a gente para a vitória ou para a derrota. É por isso que a Bíblia diz que lá no céu, Deus vai dar ao que venceu um novo nome numa pedra branca. Ninguém vai conhecer. Eu digo assim, quer ver? Haroldo! Haroldo! Haroldo. Eu só falei Haroldo, ele pode estar fazendo o que quiser. Ele... Já reparou que quando Jesus chega na região de Gádara, ele pergunta, qual o teu nome? O espírito imundo diz, meu nome é Legião. No processo de libertação, quando você sabe o nome do demônio, já era. Ele perdeu. Pode ser o espírito imundo mais violento, mais... Qual é o teu nome? Ele diz, meu nome é tal. Já era, ele perdeu. Quando você tem um nome, você tem um controle. O inimigo, ele rouba da gente o nosso nome. Ele rouba da gente a nossa identidade. Esse é o primeiro passo, assim, para forjar a musculatura espiritual. É saber qual é a identidade da gente. Quando Deus, ele sonha com um povo livre. Mas o inimigo, em vez de chamar esse povo de Deus, começa a chamar esse povo de escravo. Então o Senhor lhe disse, saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Nós vivemos num país 4 séculos da realidade da escravidão negra no país. A economia foi sustentada pelo braço escravo. Eles não tinham nome. Eles tinham uma marca de propriedade. Eles não produziam para eles produziam para os seus senhores. Eles eram escravizados a ponto de perderem a sua identidade. O inimigo faz isso com a gente. E Deus está avisando aqui, olha, eu sonhei com você livre, mas você entrou dentro de uma jaula. Deus dá sonho para um garoto chamado José. E ele sonha com as estrelas, o sol e a lua, Raquel, Jacó, e os irmãos, né, daquelas tribos de Israel, se dobrando diante dele. Essa mesma visão está em Apocalipse, quando eu vi uma mulher vestida de sol, a lua aos seus pés, e uma estrela com 12, uma coroa com 12 estrelas, está falando de Israel. Deus dá um sonho sobre José. Quem José seria? Ele vê os feixes da colheita de trigo se dobrando. Mas o que acontece? O que o inimigo faz? José é um rejeitado. Cuidado com a rejeição. Jesus era um homem de quem os homens viravam o rosto, rejeitado. Homem rejeitado, que sabia o que era sofrer. A rejeição é algo que
destrói as pessoas. José é rejeitado pelos irmãos, é vendido como escravo, se torna prisioneiro escravo, ele é levantado como rei, aí o faraó propõe um negócio para ele. Você vai ser governador do Egito. Joga essa tua identidade de filho de Jacó, joga essa tua, você tem uma capa, a capa que ele ganha era o direito de primogenitura. Vocês não sabem como é que isso é importante. Por isso que Hebreus fala, quando fala assim, ninguém seja profano ou imoral, como Esaú, que por um prato de lentilha negociou o seu direito de primogenitura. O direito de primogenitura é o direito da unção, da porção dobrada. É a mesma que Eliseu pede para Elias. Eu quero a porção dobrada do teu espírito. A porção dobrada é direito de filho primogênito. Ele, sendo o 11º filho, ele recebe. Tinha lá o filho de Lia, perdeu. Tinha o filho de Zilpa, perdeu. Tinha o filho de Bila. Cada um fez uma bobagem diferente. Esse homem fiel. Aí como o inimigo não consegue destruir ele por causa da fidelidade dele, manda ele para longe. Vão matar o sonho dele. Não é sonhador. Ele vai para o Egito e lá esquecido, ele esquece de tudo. Ele tem um filho chamado Manassés. O que significa Manassés? Deus me fez esquecer. Ele esquece quem ele é. Ele falou assim, a partir de agora eu te dou um anel novo na mão. O faraó dá um anel para ele. Dá uma carruagem para ele nova. E dá um nome para ele. Agora teu nome não vai ser mais José. Teu nome vai ser Zafenat Paneah. Aquele que veio para salvar. Esquece que você é José. Ele fica lá no Egito. Ele está achando que lá no Egito é bom. Vai virar escravo. Se você não sabe quem você é, você vira escravo. Isso é sério, gente. Ele traz os... Daqui a pouco, você conhece a história, os irmãos vão para o Egito e tal. E ele se esconde por trás dessa história de Zafenat Paneah, até que a hora ele grita, não, eu sou José. Ali ele se liberta. Mas o povo, que está passando fome, vai para uma terra boa e fala, não, é melhor viver no Egito do que viver naquela terra lá. E eles se tornam o quê? Escravos. Mas pastor, como é que alguém que foi nascido para ser livre se torna escravo? Como é que a gente... Deus tem um sonho comigo, com você, para a gente ser livre. Como é que a gente se torna escravo? Olha como a gente pensa que herança espiritual é bobagem. Preste atenção que nós estamos em Gênesis 15. Olha o que acontece em Gênesis 12. Deus fala para Abraão, que você fez isso lá atrás, teus filhos vão sofrer. Houve fome naquela terra. E Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa quando estava chegando ao Egito. Disse a Sarai, sua mulher, bem sei que é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão, esta é a mulher dele, me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você e a minha vida seja poupada por sua causa. Ó, essa moça aqui, ela já devia ter aqui uns 70 anos. E era gatinha. Estou falando, gente. Ela era linda. Olha como é que o pecado destruiu o homem, gente. 70 anos. Você imagina assim, 70 anos. Eu vou tomar aquela véia daquele homem. Já parou? Já vou pensar isso? 70? Quem é? Passou. Quem é a moça? Não, já tem 70 anos. Olha aqui. Esse faraó vai botar o olho em você. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você, e a minha vida seja poupada por sua casa. Quando Abraão chegou ao Egito, viram os egípcios que Sarai era uma mulher muito bonita. Então, o que ele faz? É um papel, o noivo entregando a noiva ao inimigo. É gente que entrega o rebanho, é gente que entrega a descendência. Eu digo para vocês que a gente que está debaixo, é quando alguém está debaixo da minha autoridade, e eu permito negociar esse valor, eu permito negociar essa vida com o pecado. Vendo aos homens da corte de Faraó, isso é um avant-première, é a primeira passagem do filme. Vendo aos homens da corte de Faraó, elogiaram diante do Faraó, ela foi levada ao palácio, ele tratou bem a Abraão por causa dela. Abraão recebeu ovelhas, bois, jumentos, servos e servas e camelo, mas o Senhor puniu o Faraó e sua corte com graves doenças por causa de Sarai. Preste atenção, isso depois vai acontecer lá no Êxodo, nós estamos em Gênesis ainda. Lembra no Êxodo que Deus pune o Faraó e manda 10 pragas? Do mesmo jeito que você fez, vai acontecer de novo.
puniu o faraó e sua corte com graves doenças por causa de Saraí, mulher de Abraão. Por isso o faraó mandou chamar Abraão e disse: o que você fez comigo? Porque não me falou que ela era sua mulher? Porque disse que ela era sua irmã? Você tinha uma aliança com ela, ela estava debaixo da tua autoridade. Você mentiu para mim. Foi porque disse que era sua irmã? Foi por isso que eu a tomei para ser minha mulher. Está aí tua mulher, toma e vá. A seguir o faraó deu ordens para que providenciasse o necessário para que Abraão partisse. Ele foi libertado, com sua mulher e com tudo que possuía. O que acontece com Abraão vai acontecer depois com os filhos de Israel. O que acontece com Abraão vai acontecer com a descendência dele 400 anos depois. O pecado que jaz à sua porta, você deve dominar sobre ele. Davi, ele se deita com Batseba como quem diz: ninguém vai ver. Entenda isso. O mundo espiritual conspira contra a gente. Quando o apóstolo Paulo diz: não dê lugar ao diabo, ele não está escrevendo para o ímpio que está vizinho, está escrevendo para você. É a igreja de Deus que está recebendo essa palavra. Existe uma realidade espiritual que nós estamos ignorando aqui. Existe uma ideia de que o mundo espiritual não está participando do caminho que eu estou caminhando. Ele está dizendo: ó, o que aconteceu aqui em Gênesis 12 vai acontecer com a tua descendência depois. Eles vão ser peregrinos, escravos, mas depois sairão com muitos bens. Do mesmo jeito, Abraão, que aconteceu contigo, você saiu com muitos bens, eles também vão sair. O Egito é uma representação do quê? Opressão. Estava conversando com o pastor Cláudio sobre isso. Força gasta sem propósito. Sabe, as pessoas trabalham, para que eu estou trabalhando? Não sei. Realização de tarefas e trabalhos sem fruto, esgotamento físico através de esforços fatigantes, aprisionamentos em hábitos repetitivos ou em vícios repetitivos, manutenção em cativeiro perpétuo e infeliz e destruição da capacidade de crer na liberdade. É pessoa que fala assim: pastor, desse pecado eu não consigo me libertar. Eu sou crente, sou servo de Deus, mas essa iniquidade aqui eu não consigo me livrar dela. O Egito é representação da prisão, da jaula, do calabouço maligno. Ele não briga com Israel. Não briga, não. Ele não permite Israel sair dali. É uma realidade minha e sua, de um determinado pecado, fracasso, tristeza, enfermidade, que não sai da minha vida. Vocês já repararam que tipo de espírito imundo, na Bíblia mesmo, ele é o mais cruel, ele é o mais, a fortaleza dele é maior? Qual é? Sabe qual é o piores demônios que tem? São aqueles que habitam nos pecados, se alimentam dos pecados, que nós não valorizamos, nós lidamos bem com ele. Porque o pecado cabeludo, gente, quando o pecado é cabeludo, você luta contra ele, todo mundo vê. Agora, o ciúme, a inveja, a competição, a rebelião silenciosa, o orgulho, a ausência do perdão. Esses são pecados que aparentemente estão aqui dentro, mas ninguém sabe. Eu não me perdoo, eu fiz uma bobagem lá atrás. Você fez algo contra mim que eu não perdoo você. Eu fiz algo contra você que eu não perdoo a mim mesmo. Esses pecados são os mais graves. São pecados que eles são capazes de entrar na vida da gente e trazer para perto espíritos que colocam a gente, ou que são sintomatizados com cadeias que você não entende. Você quer ver? A mulher com fluxo de sangue. Ela estava há 12 anos ali enferma, não estava 12 anos enferma? A Bíblia diz que ela gastou todo o dinheiro dela com os médicos, menos Lucas, que era médico. Lucas, ele esconde isso. Mas Mateus e Marcos, ele fala, essa mulher, ela gastou todo o dinheiro dela. Tinha uma hemorragia ali que estava tomando tudo dela. Ela toca Jesus, aquela história, quem me tocou, quem te tocou, todo mundo te tocou. Você está no meio do Maracanã, torcendo do Flamengo em cima de você ali. Todo mundo te tocou ali, a fiel corintiana te tocou. Então, teve alguém que me tocou, eu senti que vazou o espírito de mim. Vazou poder, eu senti que saiu de mim poder. Ela se acusa assim, mulher, grande é a tua? Quando as pessoas são libertas da enfermidade, Jesus dá uma palavra para elas de não peques mais.
O aleijado do tanque de Betesda estava lá há 38 anos, Jesus cura ele, e encontra com ele em Betânia e fala assim, veja que você está curado. Vai e não, para que coisa pior não te aconteça. O pecado é capaz de colocar a gente num lugar que paralisa a gente. Paralisa mesmo. A mulher encurvada há 18 anos, de Lucas 13, ela está lá encurvada. Você pensa que é um mal natural, não parece? O que ela tem lá? Ah, uma doença, ela chama ortopedista, faz uma cirurgia, bico de papagaio. Não é isso que ela tem? Jesus impõe a mão sobre ela e diz, você está livre. A Bíblia diz que Satanás mantinha ela presa 18 anos. Os pecados, gente, que nós lidamos bem com ele, são os piores, acredita em mim. Não é que tem você matar alguém, você aborta alguém, você trai teu cônjuge, você comete um pecado terrível. Eu não estou dizendo que esses pecados, gente, não são graves. Eu estou dizendo que os piores que tem. Você quer ver uma coisa? O que é pior? Vamos falar sério aqui, gente. O vício do crack, essa droga maldita, ou o vício do cigarrinho? Qual que é pior? Qual que é pior? Sério? Escolhe um. Qual é? Não é o crack. Não é o crack. A pessoa fica livre do crack e não deixa o cigarro. É verdade. A pessoa fica livre da cocaína e não deixa a cachaça. Só que são drogas que nós toleramos por quê? São drogas lícitas. Então a gente tolera. Não, é só um cigarro. Ó, teu filho tá em coma. Ai, meu Deus, o que foi? Mas coma alcoólica. Ai, graças a Deus foi só bebida. Estou mentindo, gente? O inimigo rouba da gente o quê? Uma percepção de quem a gente é e da identidade que a gente tem e coloca a gente dentro de um calabouço. De filhos de Deus a escravos de Faraó. Disse o Faraó ao seu povo, veja, o povo israelita é agora numeroso, mais forte que nós, temos que agir com astúcia. É isso que o inimigo faz, olha. Olha como é que ele vai botar o povo ainda num cativeiro pior. Para que não se tornem ainda mais numerosos e no caso de guerra, batalha. Aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e escapem, fujam. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados. É uma garantia de que ele não vai sair. É Mateus 12. Quando o valente guarda armado, estão em segurança todos os seus bens. O inimigo, ele opera, em primeiro lugar, como um guerreiro valente, como um guerreiro armado. Quando Jesus pergunta qual é o teu nome, ele diz legião. Não é que é legião porque somos muitos. Eram muitos o quê? O que é uma legião? São 2.000 soldados romanos. E a legião romana era a tropa mais poderosa daquele tempo, gente. É gente armada de lança, de espada, de capacete, de escudo, de bota. É gente pronta para vencer. Ele está falando, não é que somos muitos e somos treinados para a guerra. E eu estou guardando, sou ciumento aqui. O valente guarda armado. É disso que ele está falando. Eles colocaram o quê? Pessoas para oprimir com tarefa pesada. Para violentados através dos seus fardos. Quando se fala de fardo, eu gosto muito dessa palavra de Mateus 11. Fardo para escravo, descanso para filho. Todas as coisas, olha a relação de Jesus como filho, identidade. Ó, aprende isso. Identidade. Você pergunta para um rapaz que é órfão. Ele não teve pai porque o pai morreu. Ele não teve o pai porque o pai abandonou, arrumou outra família, foi embora. Ele não teve pai porque o pai estava ausente o tempo todo. Pergunta para ele assim, quem é Deus para você? Sabe o que ele responde? Deus é o Todo-Poderoso El Shaddai. Deus é minha vitória, minha bandeira, é o Jeová Nissi. Deus é o Deus forte, é o Jibá. Deus é Deus da minha provisão, é o Jeová Jireh. Ele nunca fala assim, Deus é meu pai. Não fala isso. É uma realidade em que ele não se aproxima de Deus. Ele não gosta de orar. Ele não gosta de ler a Bíblia. Ele não se aproxima. O filho, ele entra no Santo dos Santos, ele tem cheiro de incenso. Sabe aquele incenso que queima no altar? Ele tem cheiro do altar. O não filho, ele vive no deserto. Quer ver uma coisa? Abraão tinha 2 filhos, não tinha? Isaac, filho da promessa. E tinha um filho ilegítimo com Agar, não tinha? Onde Ismael mora? No deserto. A vida dele não prospera, ele vai para o deserto. Ele sofre, quando a Bíblia fala dele, fala assim, ele vai ser como um jumento selvagem.
ao redor dos irmãos. Vai dar coice em todo mundo. Você pega Jefité, guerreiro valente, mas a mãe é uma prostituta. Ele cresce sem proteção. A identidade, gente, que a gente tem é fundamental. É por isso que se a pessoa não entende que ela foi adotada por Deus, olha para mim, Deus é meu pai. A pessoa mais extraordinária que existe é meu pai. Eu não tenho medo de falar com meu pai, não tenho medo de pedir nada para meu pai, não tenho medo de choramingar com meu pai, eu não tenho medo de pedir para ele, de amar ele, de dizer as coisas que estão no meu coração, porque ele é meu. Ele fala o seguinte: pai de órfãos, juiz de viúvas é o Senhor. Ele é pai mesmo. E quando você percebe alguém que não tem essa intimidade e não consegue se aproximar de Deus e diz, amantíssimo Senhor, você vê que ele não tem intimidade nenhuma. Jesus aqui chama Deus de todas as coisas me foram entregues pelo meu. Ninguém conhece o filho a não ser o. Ninguém conhece o pai a não ser o. Ó, intimidade de conhecimento, eu sei quem é. E aqueles a quem o filho quiser revelar, venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, eu lhes darei descanso. O inimigo quer dar o quê? Opressão. Jesus quer dar descanso. Tomem sobre vós o meu jugo, aprendam de mim, sou manso e humilde. Olha, manso e humilde de coração, olha para mim. Já parou para pensar em Deus assim? Um Deus manso? Já parou para pensar que Deus é manso? Parou para pensar? Deus é humilde de coração? A ideia que a religião constrói, que Deus é um sujeito com chicote na mão. Eu tô aqui para te pegar com chinelo, e deixa você entrar em casa para você ver, ó. Tua mãe já fez isso para você? Minha mãe faz isso para mim, gente. Aí que eu demorava a entrar mesmo. Eu ia adiando a surra. Minha mãe era boazinha, mas me dava uns beliscões, meu. Misericórdia.